Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu estava sumido, mas são os acontecimentos da vida, corre-corre. E para eu ministrar uma aula para vocês de qualidade, isso exige um tempo, um planejamento, pesquisa, estudo. Pois bem, hoje, nesta aula, eu falarei sobre os conflitos entre Portugal, depois Brasil, com a França. Bastante conhecido da história do Amapá, muito presente na memória do povo. E nós vamos aprofundar sobre essas questões, essa relação conflituosa entre Portugal, Brasil e França. O objetivo desta aula é discutir, é você aprender o que ocorreu entre essas duas nações para que se resolvesse através do laudo suíço ou laudo de Berna, em 1º de dezembro de 1900, o rio Oiapoque como limite entre Brasil e França através da Guiana Francesa. Então, na aula passada, nós falamos um pouco do processo de colonização das terras do Cabo Norte. Eu quero que você recorde o que eram as terras do Cabo Norte. Elas eram o que é mais ou menos hoje o território do atual estado do Amapá, mais ou menos entre o rio Amazonas e o rio Oiapoque. Era um lugar, um espaço chamado Terras do Cabo Norte, que depois passou a ser reivindicada parte dessas terras pela coroa francesa. Então, inicialmente, os ingleses, os holandeses, eles criaram várias fortificações, várias feitorias para negociar, comercializar com as populações indígenas nessa região. Depois, como nós vimos na aula passada, os portugueses começaram a entrar nas terras do Cabo Norte, a expulsar ingleses e holandeses, e agora, na segunda metade do século XVII, a partir de 1660, os portugueses vão pensar e começar a criar fortificações nesta região, que é hoje o Amapá. Então, conforme você vê aqui no slide, a primeira fortificação criada pelos portugueses foi aqui o Forte do Rio Araguari, a Casa Forte do Rio Araguari, em 1660. Então, por que criou-se esse forte? Para garantir a posse da região para os portugueses e para evitar a presença de estrangeiros, principalmente agora os franceses. Então, em 1687, essa primeira casa forte do Araguari, ela foi destruída pela Pororoca devido à posição, devido a ser construída de madeira. E em 1687 fora construída outro forte que ficava localizado entre o rio Araguari e o rio Maiacari. Em 1697, esse forte também foi arrasado pela Pororoca. Então, você pode observar aqui, só para reprisar, que você já viu o slide, em 1660, os portugueses vão iniciar uma política de garantir o território, ou seja, de construção de fortes, e vão construir 2 fortes na região do Araguari. O primeiro, a Casa Forte do Araguari, em 1660, vai ser destruído logo depois por uma Pororoca. A Pororoca nem tem mais hoje a Pororoca no rio Araguari. E em 1687 vai ser construída também na região do Araguari um outro forte. Esse forte visava evitar a comunicação dos indígenas com os franceses e proteger, inclusive, jesuítas que vieram para instalar 2 missões nessa região e para evitar, como repriso, a comunicação, a relação desses indígenas com os franceses. Os portugueses também criaram uma fortificação que é a Forte de Santo Antônio de Macapá, também conhecido Forte Cumaú. Esse Forte Cumaú era antes criado pelos ingleses. Depois, possivelmente no mesmo lugar, os portugueses criaram o Forte de Santo Antônio de Macapá, que fica mais ou menos na região do Igarapé, fica no Igarapé da Fortaleza. Então lá houve um forte. Você pode observar aqui nesse slide a planta do Forte de Santo Antônio de Macapá. Aqui o rio Amazonas, ele fica o rio Matapí, as margens, na frente da ilha de Santana, lá no Igarapé
da fortaleza, essa planta. Esse forte foi iniciado, a construção dele, em 1888. 1600, tá lá. 1688, desculpa. Então, os franceses, a partir da segunda metade do século XVII, a partir de 1660, 70, 80, 1690, eles começaram a traficar com os indígenas, eles começaram a não respeitar essa fronteira, que é uma fronteira muito fluida, uma fronteira muito permeável, que os indígenas, os franceses iam e vinham, atravessavam. Eles não tinham essa noção dessa fronteira, porque é algo que ainda não estava muito bem definido. Os franceses, como você pode ver nesse slide, eles traficavam com os indígenas, eles realizavam comércio, eles negociavam escravos ou escravizados com esses indígenas que faziam guerras uns com os outros e negociavam escravizados com os franceses. Tanto que o governador da Guiana Francesa, o Marquês de Ferrolles, ele concedia autorização para os seus colonos que viessem traficar, que viessem comercializar nas terras do Cabo Norte, nas terras do que é hoje o Amapá. Pois bem, além de construção de fortes, isso aqui é uma novidade que você dificilmente ouvirá um professor explicar, inclusive nesses textos escritos, foi que Portugal, além de construir Forte de Santo Antônio, Forte do Araguari, o rei de Portugal, Dom Pedro II, em 1686, ele escreve uma carta e pede para que os missionários da Companhia de Jesus, os jesuítas, viessem para, entre aspas, pacificar os indígenas na região do Cabo Norte, para evitar a negociação, para evitar o contato, a relação com os franceses. Então foi uma dimensão militar e uma dimensão religiosa com a vinda dos missionários jesuítas. É um caso muito interessante a presença dos jesuítas aqui nas terras do Cabo Norte, que foi muito efêmera as missões deles. O rei, na carta de 1686, deixa claro qual é a missão dos jesuítas nas terras do Cabo Norte. Ele escreve que é necessário a vinda dos jesuítas para estabelecer missões com o intuito de evitar esse contato, essa relação dos indígenas com os franceses. Então, os jesuítas vinham para tentar converter os indígenas e para torná-los vassalos do rei de Portugal. E esses jesuítas, eles instituíram duas missões que foram rápidas, efêmeras aqui. Sabe por quê? Porque os indígenas, vários povos indígenas que viviam nessa região e já tinham relações estabelecidas com os franceses, eles acabaram matando 2 padres da Companhia de Jesus. 2 missionários foram mortos por esses grupos indígenas aqui, mais ou menos na região do Araguari. Então, a importância de aliança, a importância da negociação com as populações indígenas. Então, vieram esses 2 missionários, o Antônio Pereira e o Bernardo Gomes, além do padre Conrado Pfeffer, que vieram para catequizar e converter os indígenas e garantir também esses indígenas para a coroa portuguesa. Só que os indígenas não eram passivos, só que os indígenas eram e são sujeitos da sua própria história, fazem suas escolhas. Eu vou mostrar nesse mapa, mais ou menos, esse mapa está na memória do Barão do Rio Branco. Aqui você observa, aqui é o trecho contestado, a linha contestada pelos franceses. Os franceses diziam que até o rio Araguari pertencia a eles, abaixo do rio Araguari era de Portugal. Então, possivelmente, essas missões, eu localizo elas aqui, uma missão, a missão de Tabarapixi, onde ficou o padre Conrado Pfeffer, jesuíta, tá? E aqui, nessa região acima, ficou a missão de Camonixari, em que o padre Bernardo Gomes e Antônio Pereira foram mortos, foram sacrificados
pelas populações indígenas. Por que os indígenas mataram esses padres aqui, que estavam com essa missão aqui em 1687, setembro de 1887? Porque estavam com medo de serem escravizados, porque ficaram com medo de serem, inclusive, roubados por esses padres. Enfim, é uma longa história que não cabe aqui. Mas eu quero que você fique ligado nessa história da presença dos padres jesuítas nessa região, que vieram com esse objetivo de catequizar, de, entre aspas, pacificar os indígenas. Bem, você lembra que eu falei que em 1688 os portugueses construíram o Forte de Santo Antônio de Macapá. Aconteceu uma situação emblemática com esse forte. Em 1697, o governador da Guiana, que é hoje a Guiana Francesa, o Marquês de Ferrolles, ele invadiu esse território, chegou até as cercanias de Macapá e tomou o Forte de Santo Antônio dos portugueses. A reação portuguesa ela foi imediata. Os portugueses logo depois retomaram o Forte de Santo Antônio. Então, houve uma repercussão em 1697 com essa invasão promovida pelo governador da Guiana Francesa, inclusive orientado pelo rei da França, que era para tomar, e ele dizia que essa região não pertencia a Portugal. Essa região pertenceria à França, e por isso ele estava tomando o Forte de Santo Antônio de Macapá. Mas, como eu disse, os portugueses reagiram a tempo, como você observa aqui nesse slide. Então, essa tomada desse forte contou com a presença e com a aliança com os índios Tucuju e os índios Jaruã, que eram as principais populações indígenas que viviam próximo a Macapá. Esses indígenas Tucuju e Jaruã, historicamente, eles tinham relações com os franceses. Então, eles ajudaram os franceses a tomar o Forte Santo Antônio de Macapá. Depois, o governo português não quis castigar esses indígenas, com medo de que eles se bandeassem, essa palavra que eles usavam, para o lado francês e ajudassem a França a reivindicar esse território como seu. Então, esse foi um fato emblemático, esse conflito, essa tomada desse forte pelo Marquês de Ferrolles em 1697, nas cercanias de Macapá, lá onde é mais ou menos o igarapé da Fortaleza. Depois a reação portuguesa de expulsão desses franceses para a Caiena e para a Caiena. Isso vai resultar num acordo. Então já se percebeu que houve um conflito nessa região aqui do Amapá, entre portugueses de um lado e franceses de outro. Então essas duas coroas, francesa e portuguesa, vão se reunir para tentar amenizar a situação e negociar. E vai surgir, isso que eles pedem para você na prova, um tratado, um acordo entre essas duas nações, que ficou conhecido como o Tratado de Lisboa ou Tratado Provisional, em 1700. Então não esqueça, para tentar resolver essa questão, Portugal e França assinaram um tratado em 1700. Este tratado ficou conhecido como Tratado Provisional ou Tratado de Lisboa, conforme você observa nesse slide. Então, o que dizia o Tratado Provisional de 1700? E, possivelmente, é isso que eles podem pedir na prova de vocês. As terras do Cabo Norte, ou seja, as terras entre o Rio Amazonas e o Rio Oiapoque, elas ficaram neutralizadas, ou seja, eram terras que não pertenciam nem a Portugal e nem à França. Foi um território neutro. Em 1701, essas duas coroas confirmaram, ratificaram esse tratado que passou de provisório para ser definitivo. Então, o tratado provisional assinado entre as coroas de Portugal e da França neutralizou a região do que é hoje o Amapá. Em 1701, esse tratado foi confirmado. Então, por esse tratado, nem Portugal nem França
poderia criar novas missões na região, poderiam criar novas fortificações na região. Por esse tratado, nem Portugal nem França poderia criar aldeias, criar vilas, núcleos de povoamento na região, até um próximo tratado ser acordado entre essas duas nações. Então, o próximo tratado, e é isso que sempre pedem na prova, já vimos o Tratado Provisional de 1700, que neutralizou a região. Nós temos o Tratado de Utrecht, ou Tratado de Utrecht, de 1713, também assinado entre Portugal e França sobre a mediação da Inglaterra. Então, em 1713, conforme você vê no slide aqui, em 11 de abril de 1713, sob a mediação da Inglaterra, definiu-se a fronteira como o Rio Oiapoque ou o Rio Vicente Pinzon. Então, se perguntarem numa prova para vocês qual tratado definiu o Rio Oiapoque, chamado pelos franceses, ou Vicente Pinzon, chamado pelos portugueses, como limite entre territórios da França e de Portugal, é o Tratado de Utrecht. E eu coloquei um artigo, o artigo 8 deste tratado. Eu vou ler com vocês o que ele diz. Sua Majestade Cristianíssima, é o rei, nome dado ao rei da França, desistirá para sempre, como presentemente desiste por este tratado, pelos termos mais fortes e mais autênticos e com todas as cláusulas que se requerem, como se elas aqui fossem declaradas, assim em seu nome como de seus descendentes, sucessores e herdeiros, de todo e qualquer direito e pertenção que pode ou poderá ter sobre a propriedade das terras chamadas do Cabo Norte, situadas entre o Rio Amazonas e o Japoque, ou de Vicente Pinzon, no caso, sem reservar ou reter porção das ditas terras. Então, por esse tratado, o rei da França, ele abdicava do desejo de ter esse território, de requerer esse território entre o Rio Amazonas e o Oiapoque, as terras do Cabo Norte, como seu. Então, pelo Tratado de Utrecht, define-se, não definitivamente, mas define-se o Rio Japoque ou Vicente Pinzon como um limite entre o território de Portugal e o território da França. No entanto, as coisas não estavam certas. E, apesar do Tratado de Utrecht, a França, os franceses da Guiana Francesa, da colônia francesa na América do Sul, não respeitavam esse tratado. E começaram a ultrapassar o Rio Oiapoque ou Vicente Pinzon e vinham negociar, comercializar com os indígenas, inclusive construindo fortificações. A presença dos franceses era constante nessa região. Então não respeitaram o Tratado de Utrecht. Bem, falar só de tratados, como nós já vimos, o Tratado Provisional e o Tratado de Utrecht, é empobrecer a história. Porque nessa região, nesse território que está em litígio, que está incontestado, haviam várias relações sociais, havia populações indígenas, havia aventureiros. Nessa região que está sob negociação, sob tensão, existiam aventureiros, formaram-se vários quilombos na região do Araguari. Então havia uma população lá que pouco se importava ou era indiferente a essas negociações, a esses tratados entre as grandes potências, as coroas europeias. Eles não estavam nem ligando, eram totalmente indiferentes a isso. E essas pessoas viviam lá. Essas pessoas, como eu disse, eram aventureiros, eram desertores que muitas vezes fugiam da fortaleza de São José e iam procurar refúgio nessa região do contestado, ou seja, principalmente entre o Rio Araguari e o Rio Oiapoque. Lá viveram essas populações, os indígenas que mantinham diversas relações, os indígenas que se relacionavam com os missionários. Nessa região, portanto,
caracterizada como a ausência do Estado, foi um território de refúgio, em que negros escravizados fugiam, iam viver lá, constituir a sua família, a sua vida. Era um espaço de liberdade. Porque se hoje é difícil controlar a fronteira, imagine no século XVIII. Então, repito, era um espaço de liberdade. Várias pessoas se refugiavam, aventureiros desejando reconstituir a sua vida, foragidos, desertores, quilombolas, indígenas, pessoas escravizadas, viviam ali e faziam comércio, trocavam informações, pessoas da Guiana Francesa, pessoas da antiga Guiana Holandesa, hoje o Suriname, iam para aquela região em busca de refúgio, como um espaço, como eu disse, de liberdade. Então ali estavam tendo os tratados, as negociações, mas as pessoas estavam lá comercializando, negociando, fundando quilombos nessa região do contestado, entre o rio Araguari e o rio Oiapoque. Nós não podemos perder de vista isso, mas isso, infelizmente, dificilmente eles vão pedir na tua prova. Eles pedem mesmo, são sobre os tratados. Então, existiram vários tratados, além do tratado provisional, além do tratado de Utrecht de 1713, os franceses começaram a botar dúvida no tratado de Utrecht. Sim, eles diziam, esse rio Japoque e esse rio Pison não era o rio Oiapoque, como diziam os portugueses. Eles começaram a criar essa estratégia de que o rio Japoque, de que o rio Vicente Pison, que nós lemos no Tratado de Utrecht, no artigo 8, eram outros rios que não o rio Oiapoque. E por isso eles não respeitavam, porque também consideravam esse território abaixo do rio Oiapoque como seu. E existiram vários outros tratados, tá? Que se perguntar na prova, você anota esses tratados, que se perguntarem na prova, você já sabe. O Tratado de Paris, em 1797, indicou como o rio Calçoene o limite entre território português e francês. O Tratado de Badajoz, de 1801, que definiu o rio Araguari como limite. Olha só, o Tratado de Madrid, de 1801, que definiu o rio Carapanatuba, já próximo de Macapá, como o limite. Olha só como os franceses ganhavam esses espaços. E o Tratado de Amiens, esse aqui, a coroa portuguesa nem participou da assinatura desse tratado. De 1802, retornou como o rio Araguari, o limite, a fronteira entre essas duas coroas com seus territórios na Amazônia. Aqui nesse mapa, que está no livro do Henri Condrot, em francês, Condrot, e olha aqui, ó, não sei se dá para você observar bem. Aqui, ó, tá o rio Oiapoque. Então, aqui o rio Oiapoque, que os portugueses afirmavam que esse era o limite entre a Guiana Francesa e as terras do Cabo Norte, território português. E aqui, ó, está o rio Araguari, que os franceses diziam não, que o limite era o rio Araguari. Portanto, todo esse espaço aqui seria da França. Para resolver a situação, como os franceses não respeitaram o Tratado de Utrecht, e para resolver a situação, em 1841, essa região entre o rio Araguari e o rio Oiapoque, que nós acabamos de ver no mapa, ela foi neutralizada. E aí surge o contestado franco-brasileiro. Por que brasileiro e não português? Porque em 1822 o Brasil se torna independente de Portugal. Então já é o conflito entre França e Brasil. Mas antes disso, vocês lembram das aulas de história que em 1808 a coroa, a família real portuguesa fugiu de Portugal e veio para a América Portuguesa, o que é hoje o Brasil, porque Napoleão Bonaparte havia invadido Portugal. Então, chegando aqui na América Portuguesa, que é hoje o Brasil,
Isso eu acredito que você não sabia. Dom João, príncipe regente de Portugal, que veio com a família, com a sua mãe, ele manda tropas portuguesas invadir a Guiana Francesa. Por que ele manda isso? Porque Napoleão Bonaparte havia invadido Portugal. E, em retaliação a isso, Dom João manda tropas portuguesas, tropas do Pará, invadir a Guiana Francesa. Então, de 1809 a 1815, a Guiana Francesa esteve sob a administração portuguesa. Foi um território português. Porém, em 1815, pelo Tratado de Paris, Portugal devolve a Guiana Francesa à França. Então, quero que você observe esse slide, que é o nosso último slide. Me alonguei um pouco, mas tentei ser o mais breve possível para você entender. Reprisando, em 1800, antes houve uma invasão. Então, 1841, neutralizou-se, houve um acordo entre Brasil e França, em que se neutralizou a região entre o Oiapoque e o Araguari. Ou seja, neutralizar quer dizer que não era um território nem francês, nem brasileiro. E aí surge o contestado, porque é uma terra contestada, franco-brasileiro. E aí tem a questão do Cabralzinho, que os franceses invadem com o capitão Lunier, mas isso eu vou deixar para a próxima aula. Não vou falar da invasão ao Amapá em 1895, que morre o capitão Lunier, e Cabralzinho dá supostamente um golpe de capoeira. Essa história vai ficar para a próxima aula. Mas para dizer o quê? Esse território entre Araguari e Oiapoque estava neutralizado. No entanto, os franceses vieram ao Amapá, houve uma reação brasileira com Cabralzinho, enfim, 1895, depois eu vou falar para uma próxima aula. O fato é que esse conflito entre brasileiros, entre Cabral e seu grupo, contra os franceses, vai fazer com que Brasil e França assinem um acordo em 1896, para escolher um árbitro, o árbitro da Confederação Helvética, ou seja, da Suíça, para arbitrar, para julgar se esse território entre o Rio Araguari e o Rio Oiapoque estava neutralizado desde 1841, pertencia ao Brasil ou à França. Então, de um lado, nós temos a República Brasileira, vai escolher quem vai defender a causa brasileira. O escolhido foi José Maria da Silva Paranhos, o famoso Barão do Rio Branco, que nós temos uma escola em sua homenagem, que lamentavelmente está abandonada, infelizmente, é triste, mas Barão do Rio Branco teve um papel importante na história do que é hoje o Amapá. Ele foi escolhido pela República Brasileira para defender a causa do Brasil para o presidente da Suíça, o Walter Hauser. E da França, nós temos um conhecido geógrafo, conhecido internacionalmente à época, que vai defender a causa francesa, dizendo que não, esse território entre Oiapoque e Araguari era da França e não do Brasil, que é o Vidal de la Blache, geógrafo internacionalmente conhecido. Barão do Rio Branco vai estudar muito, e vai ler inclusive o livro de Joaquim Caetano da Silva, que tem um museu lá no centro, que se eu não me engano está fechado, lamentavelmente, que ele escreveu um tratado, um livro, e apresentou na França, Oiapoque e Amazônia, e que demonstra que esse território, na verdade, ele é brasileiro. E Barão do Rio Branco vai fazer uma pesquisa em arquivos portugueses, arquivos brasileiros, arquivos franceses, e vai defender a causa e vai conseguir provar que esse território não era da França, mas era do Brasil. Então, um laudo que saiu em 1900, 1º de dezembro de 1900, é o laudo suíço, ou laudo de Berna, também chamado laudo de Berna, que o árbitro da Confederação Helvética, ou seja, o árbitro, que era o presidente suíço, o Walter Hauser, vai decidir, vai dar a sentença final, dizendo, não,
que o limite, que a fronteira administrativa, física, que separa a França do Brasil não seria o rio Araguari como desejava e como defendia os franceses, mas o rio Oiapoque, como defendia os brasileiros, com a brilhante defesa do Barão do Rio Branco. Então, o laudo suíço, ou laudo de Berna, em 1º de dezembro de 1900, vai definir que o rio Oiapoque é o limite entre esses dois territórios, brasileiro e francês, com a Guiana Francesa, e vai dar por encerrado, pelo menos até agora. Quem sabe no futuro os franceses não queiram reabrir essa questão e venham com também argumentos que pode ser o rio Araguari o limite. Mas, então não esqueça, tratado provisional, é geralmente o que eles pedem, tratado de Utrecht, 1713, laudo de Berna, ou laudo suíço, de 1º de dezembro de 1900, que definiu o limite, o rio Oiapoque. Beijos, eu espero ter ajudado vocês.